Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Olá, eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E nosso abraço desta semana vai para a base Libertos da cidade de Tremedal, Bahia. Para a base Geração Ativa da Igreja Central de Tomé Açu, Pará. A base The Best Team da cidade de Ibiporã, Paraná. Para a base Alfa e Ômega da cidade de Parintins, Amazonas. Para a base Geração Maravilhosa do distrito Coavite da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Para a base Team Heaven da Igreja Central de Apucarana, Paraná. Terceiro sábado do ano. Tá passando muito rápido, né, Matheus? Sim, e aqui está mais uma oportunidade para você se inscrever aqui nesse canal, caso você ainda não tenha se inscrito, para continuar acompanhando os nossos vídeos. E se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos na data da estreia. Agora, lembre-se de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. A gente ama responder os comentários. É isso aí, vamos agora ao vídeo. A história de Deus vindo à Terra como um ser humano começa com uma jovem, provavelmente adolescente, que recebeu uma notícia chocante, quase inacreditável. Em princípio, José, noivo de Maria, achou aquela história muito estranha. Como assim? Mas a história de Maria e José ensina uma lição valiosa de obediência, fé e confiança. E você pode acompanhar essa história no livro de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 em diante. E olha só que interessante isso. É muito provável que Lucas tenha ouvido essa história da boca da própria personagem principal, Maria. E essa história começa assim. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: "Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você." Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. "Não tenha medo, Maria", disse o anjo, "pois você encontrou favor diante de Deus." Que notícia maravilhosa! Já imaginou isso? Um ser vindo do céu para dizer que você achou graça diante de Deus? Até aí tudo bem. Mas o que o anjo disse na sequência pode ter deixado Maria muito assustada. Ele disse: "Você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim." E Maria perguntou como que isso aconteceria? Ela era virgem, ela não conseguia entender como isso poderia ser possível. Mas o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus." Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho, e ela está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. A essa altura, Maria poderia ter dito assim: "Mas o que as pessoas vão dizer de mim?" Mas a resposta que ela deu ao anjo mostra por que ela havia sido escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. Ela apenas respondeu: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito." E o anjo a deixou. Imagine os sentimentos de Maria. Ela precisava falar com alguém, mas tinha que ser alguém que a entendesse. Por isso, ela foi falar com sua prima Isabel. Depois de alguns dias de viagem, ela finalmente chegou e quando ela cumprimentou Isabel, Isabel sentiu algo diferente dentro dela. O bebê que estava no ventre de Isabel se agitou e ela ficou cheia do Espírito Santo. E ela, em alta voz, exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre.
porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, Maria, pois creu no que o Senhor disse que faria. E depois disso, Maria fez um cântico muito bonito, que ficou conhecido como o Magnificat. E você pode pesquisar mais sobre ele. Existem várias canções, imagens e várias coisas sobre esse cântico. E também pode acompanhar lá ainda no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 46 em diante. Uma canção lindíssima. E depois disso, de ter ficado ali cerca de 3 meses com Isabel, Maria retornou. E agora ela precisava dar a notícia para José. Como nós já vimos, Maria era uma pessoa muito especial, mas José também era. A Bíblia o descreve como sendo um homem justo. Isso não significa apenas que ele era um cara gente boa, um cara certinho. A palavra justo no original é tzadik, que é como se fosse a posição mais alta que uma pessoa poderia alcançar naquele tempo, religiosamente falando. Eles seguiam estritamente a lei. Isso quer dizer que, ao saber da gravidez de Maria, José tinha todo o direito e todo o conhecimento para expor Maria. Ela sofreria as consequências daquilo e ele estaria livre de qualquer responsabilidade. Mas o que mostra novamente o caráter, a nobreza de caráter de José, é que em vez de fazer isso, ele pensou em romper em segredo o compromisso para que Maria não fosse exposta publicamente, envergonhada publicamente. Mas enquanto ele estava pensando nisso, sabe o que aconteceu? O anjo apareceu agora para José e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. E olha aqui o significado desse nome, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. E foi exatamente o texto que nós abrimos o vídeo desta semana. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E quando José acordou, ele fez exatamente o que o anjo disse e se casou com Maria. Todo o céu aguardava com expectativa para ver como este mundo receberia o Filho de Deus. Assim, anjos invisíveis vieram até Jerusalém. Mas o que eles perceberam? Cada um em sua atividade. No templo, os sacrifícios sendo oferecidos de manhã, à tarde, os sacrifícios que apontavam para o Cordeiro de Deus. Mas parece que ali não tinha ninguém esperando, muito menos ansioso para receber o Filho de Deus. Sacerdotes e mestres recitavam suas orações sem significado e realizavam os ritos de adoração, mas não estavam preparados para o aparecimento do Messias. A mesma indiferença se espalhava por toda a terra de Israel. Corações egoístas e focalizados nas coisas do mundo não haviam sido tocados pela alegria que fazia vibrar todo o céu. Somente uns poucos ansiavam ver o invisível. Esses mesmos anjos acompanharam José e Maria na viagem que eles fizeram de Nazaré até Belém. Eles precisavam se apresentar para um recenseamento. Mas o que ninguém sabia é que Belém, uma das menores cidades, aquela cidade mais desprezada, se tornaria a cidade mais importante do mundo. José e Maria chegaram como estrangeiros. Ao procurarem lugar, não encontraram. Todas as hospedarias estavam lotadas. Por fim, acharam um lugarzinho, um rancho, onde ficavam os animais. E foi ali que nasceu o Redentor do mundo. Enquanto eu leio este texto, imagine essa cena. A notícia encheu o céu de júbilo. Seres santos vindos do mundo de luz foram atraídos para a terra. Sobre as colinas de Belém, uma multidão de anjos esperava pelo sinal para declarar as boas novas para o mundo. Os líderes de Israel poderiam ter compartilhado da alegria de anunciar o nascimento de Jesus, mas foram passados por alto. Os raios brilhantes vindos do trono de Deus brilharão sobre aqueles que buscam luz e aceitam de bom grado.
Que bom que havia pessoas que estavam sonhando com esse momento. Na verdade, naquelas mesmas colinas de Belém, onde um dia Davi cuidou dos seus rebanhos, alguns pastores estavam conversando sobre a vinda do Messias e orando, aguardando esse libertador. E foi a eles que o anjo deu a melhor notícia de todos os tempos. Ele anunciou as boas novas do nascimento de Jesus. Eles então começaram a sonhar e imaginar como aquele rei maravilhoso estava chegando. O anjo então disse: calma, calma, não é assim que vocês vão encontrar o Filho de Deus. Vão até Belém e lá, num lugar simples, num estábulo, vocês vão encontrar José, Maria e o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Depois de um tempo que eles se acostumaram ali com aquela luz toda, o anjo então anunciou. E há um texto aqui muito bonito que diz o seguinte: a terra fez silêncio e o céu se inclinou para ouvir o cântico. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Os pastores não perderam tempo. Eles foram correndo para lá e encontraram José, Maria e o bebê Jesus envolto em panos. Assim que eles saíram, eles começaram a contar para todos aqueles que eles encontraram em sua frente. E essas pessoas ficaram admiradas. A lição da história dessa semana que a gente quer destacar tem a ver exatamente com a reação dos pastores. Eles puderam presenciar a chegada do Salvador que havia trocado o trono no céu pela manjedoura. E eles estavam conversando. Quais eram os assuntos? Em torno de que giravam as conversas daqueles que estavam aguardando o Messias? Isso leva a gente a refletir. Sobre o que a gente conversa? A gente está aguardando a vinda de Jesus. Em torno de que giram as nossas conversas? Quais são os nossos assuntos? Quais são os nossos interesses? E para a gente finalizar, tem aqui um texto que leva a gente também a refletir. O céu e a terra não estão mais distanciados hoje do que quando os pastores ouviram o cântico angelical. Anjos das cortes celestes acompanharão aqueles que em suas ocupações corriqueiras respondem à orientação de Deus. Que a gente também seja como esses pastores, que as nossas orações, que as nossas conversas estejam voltadas para essa grande esperança que nós temos de ver realmente a vinda de Jesus.